testemunho dessa mulher marcou o coração dela, Senhor, que ela possa, com as tuas palavras, dividir conosco esse momento, Senhor. Que ela diminua para que o aleluia, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, amém. Glória. Boa noite e a paz do Senhor a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, pastora Cristina, pela oportunidade que através da tua vida o Senhor me colocou aqui. Porque eu não falei para ninguém, mas tu foi resposta de uma oração. Porque quem me conhece sabe que eu muito fui de chegar no culto e me sentar num cantinho e não falar com ninguém. De não conversar, de não falar, de não querer aparecer, muito menos estar aqui em cima com o microfone na mão. Não era para mim. Eu disse ao Senhor que eu não queria fazer a obra, que eu não queria aparecer, que eu não queria estar em evidência. Eu gostava de ficar bem num cantinho, escondida. O Senhor já havia me chamado há muito tempo, mas eu não queria aceitar. Um dia, no antigo prédio da igreja, veio uma senhora que eu não conheço, que era uma missionária do Rio de Janeiro. E ela disse para mim que Deus tinha me escolhido para uma grande obra. Nesse dia, meu marido estava do meu lado e os meus 3 filhos. E ela disse para mim: Deus tem um projeto com toda a tua casa. Chega de se esconder. Teus filhos já estão grandinhos. E agora tu vai fazer a minha obra. E isso se confirmou através de várias pessoas. Uma delas foi a pastora Vanessa. E a outra foi a pastora Cristina. E outras que você não conhece. Os meus 3 filhos seriam do altar. E essa é uma das minhas maiores orações. O Senhor responde às nossas orações. A gente nunca deve parar de orar. Orar sem cessar. Glória a Deus. Vamos para o livro de Mateus, como diz o pastor Valdo dos Evangelhos. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Vamos para os ensinamentos de Jesus. A parábola do semeador. Todos acharam? Amém. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol e a queimou, como que não tem raiz, e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Podem sentar. Amém. Eita glória. Eu vou continuar lendo, mas vocês podem sentar. Então aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que ele fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem lhe se dará, e o que terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe terá lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque
porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, e nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam-se os olhos, para não suceder que não vejam com os olhos. Ouçam com os ouvidos, entendem com o coração, se convertam e jamais serão curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos que veem e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da minha palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas o sufocam e fica infrutífera. Mas os que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende e frutifica, e produz 100, a 60 e a 30 por um. O primeiro solo, em primeiro lugar, o semeador é Jesus. A palavra de Deus é a semente. E ela é dada igual a todos. Mas, dependendo das atitudes de cada um de nós, é como o Senhor trabalha conosco. A palavra de Deus ensina que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Senhor a não ser pelo Pai. O primeiro, esse semeador saiu à beira do caminho, veio as aves e a comeram. A todos que ouvem a palavra do reino não compreendem, vem o maligno e arrebata. Ele ficou à beira do caminho. Jesus é o caminho, ele não entrou pelo caminho, ele simplesmente ficou à beira do caminho. Ele foi superficial, esse não chegou nem a penetrar na terra, não entrou no solo. O solo é o nosso coração. Ele não teve perseverança, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Ouve a palavra, mas é a mesma coisa que não ouvir. Não toma uma decisão, não tem escolha, não tem renúncia, não tem oração, não tem vida com Deus. Nós nunca vamos chegar a lugar nenhum sem vida com Deus, sem oração. Nós precisamos renunciar todos os dias à vontade da nossa carne. Pecamos por coisas tão poucas, trocamos a presença de Deus por tão pouco, por nada. Perdemos tempo da nossa vida, como Marta, fazendo os afazeres da casa. Não tiramos um tempo para o Senhor. Aonde iremos chegar assim? Não iremos chegar em lugar nenhum. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós temos fé? Ouvindo a palavra. Mas aqui está escrito, vocês ouvem, mas não ouvem, não compreendem, não entendem. Como vai penetrar no coração uma palavra que ninguém entende? Estão ouvindo, mas não estão ouvindo. E essa palavra não é para quem não é convertido, é para quem é convertido. É para quem é cristão, para quem tem o costume de ouvir a palavra, entra pelaquela porta e sai igual. O que foi pregado ontem? Não me lembro. Não penetrou no coração. Ficou à beira do caminho. Não entrou pelo caminho. Meu Pai. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ter fé. A fé vem por onde? Por ouvir e ouvir, ou seja, ouvir e entender. Se tu não entender, tu não tens fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E como serás salvo? Se credes e for batizado, serás salvo, mas se tu não credes, será condenado.
Aquele que não tem fé crê? Não. Precisa entender a palavra. Precisa estudar a palavra. Amém. A palavra tem que ser estudada todos os dias. Para ser gravada no mais íntimo do nosso coração. Para que nós não venhamos pecar contra Ele. Essa é a vontade do Pai. Que nós venhamos entrar pelo caminho. Não ficar à beira do caminho, de telespectador, olhando todos os outros. Eu fazia isso. Eu ficava olhando e assistindo a pregação, mas eu não queria participar. Eu disse para Deus que eu não queria participar. Essa mulher falou para mim: se tu não fizer a obra, o Senhor vai estreitar para o teu lado. Acontecerão coisas que não precisarão acontecer. É só tomar uma escolha, uma atitude. Escolham. As nossas escolhas são muito importantes. As escolhas de hoje vão surgir efeito daqui a anos. Quais têm sido as nossas escolhas nos dias de hoje? Será mesmo que nós temos entrado verdadeiramente pelo caminho? Nós estamos realmente retos diante do Senhor? Meu Deus. Ou qualquer coisa na rua chama a nossa atenção? Tem pessoas que uma olhada de um homem, ai, tá me achando bonita. Pelo amor de Deus, eles são assim com todas. Homem é assim com todo mundo. Fala, Jesus. Aleluia. É, Deus. A outra semente caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque ela não tinha raiz, e secou-se. O que foi semeado em solo rochoso é que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz. Não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse aqui até ouve a palavra, até ele entra no coração, mas não tem duração. A primeira luta acontece, vou sair da igreja porque o Senhor não ouve as minhas orações. Tem orações que levam anos. É, Deus. Quantos anos o Senhor fez a promessa para Abraão e quantos anos depois Isaac nasceu? 25 anos. Tem que perseverar. Aleluia. Nós não podemos desistir no primeiro obstáculo. Hoje eu estava vindo para cá e o meu carro estragou, simplesmente não quis ligar. Eu poderia simplesmente reclamar, mas não. Eu peguei um Uber e eu vim. Em nome de Jesus eu vim. Amém. Aqui se encaixa muito com o povo no deserto. O povo no deserto, mesmo o Senhor mandando maná dos céus, o Senhor fez a água brotar da rocha. A palavra ensina que as suas roupas e seus calçados, as suas vestes não se gastavam. O Senhor colocou uma nuvem durante o dia e uma nuvem de fogo à noite. E ainda assim eles passavam todo o tempo reclamando. Meu Deus. Pediram para voltar para o Egito sendo escravos. Tem muita gente que entra na igreja achando que o seu milagre vai acontecer de um dia para a noite. Não perseveram, não oram, não buscam, não renunciam nada e acham que as coisas acontecem dos céus. Jesus. Que o milagre vai cair de paraquedas no teu colo. Não é assim que funciona. Meu Deus. A gente precisa ter uma vida com o Senhor. O solo rochoso, e eu fui estudar sobre isso, ele é um solo que não tem nutrientes, que não retém água. E água é o quê? Água é vida. A água purifica. Nós precisamos do nutriente. Nutriente seria o quê? A palavra de Deus. Aleluia. Eu fico encantada com a sabedoria de Jesus. Ele era extremamente sábio. Eu peço para ele sabedoria do alto que vem dele. Aleluia. Nunca vi alguém tão sábio como ele ensinava. Eu amo ouvir. Amo ouvir a palavra. Eu amo. Aleluia. Essas pessoas, elas não querem pagar um preço. Elas têm um relacionamento raso com o Senhor. Qualquer coisa afastam elas da presença de Deus. Qualquer probleminha. É um problema no casamento. Aí eu decidi que vou me separar no primeiro obstáculo. Não é assim. O relacionamento com Deus é semelhante a um casamento. Nós somos a noiva.
Ele é um noivo. Nós precisamos de comunhão, de relacionamento. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos criar raiz. Aqui fala, não tinha raiz em si mesmo. A semente é a mesma. São as nossas atitudes, as nossas escolhas. É como se nós mesmos escolhêssemos se nós queremos criar raiz ou não. É uma escolha nossa. É a nossa escolha. Meu Deus. O povo reclamava o tempo todo. Por qualquer luta, ele reclamava. Nós somos iguais? Nos perguntamos, nós ficamos murmurando por qualquer coisa. Muitas vezes, sim. Nós não somos perfeitos. E nós reclamamos, murmuramos. Mesmo o Senhor mandando todos os dias a provisão. Muitas vezes não tem o alimento, do nada vai lá e aparece um alimento. Deus manda a provisão todos os dias. Às vezes nós não temos dinheiro. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele vai prover todas as coisas. Aleluia! O Senhor trabalha no Jamal. Meu Deus. Fala sobre as lutas. O diabo ele não veio para nos matar. Ele veio para nos elevar de nível. Eu ouvi uma frase essa semana que eu achei muito interessante, que dizia que quando Deus quer nos elevar de nível, Ele desmancha a nossa tenda. Ele não monta ela, Ele desmonta. Então é por isso. Ele nos quebra. Ele nos quebra para nos ensinar, para nos fazer dependentes dEle. Nós precisamos ser dependentes dEle todos os dias. Que nós venhamos depender do Senhor todos os dias. Muitas lutas nas nossas vidas são para nos ensinar. Nessas maiores lutas que nós temos, nossos maiores testemunhos. Às vezes a gente acha impossível, mas nada é impossível. Aleluia! Nada. Ele ressuscitou mortos. Ele curou paralíticos. Ele fez tantas coisas, tantos milagres. Que nós não sejamos religiosos como os fariseus. Que nós possamos olhar para o Senhor e conhecê-lo em espírito e em verdade. Aleluia! Comunhão, renúncia, entrega. Amém? Amém! A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém cuidados do mundo e a fascinação das riquezas a sufocam, e ela fica infrutífera. O que são os espinhos? As distrações, os namoros que não provêm de Deus, os namoros do mundo, as concupiscências da carne, tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Satanás, ele pode te entregar uma bandeja e não é de Deus. Jesus. Tem que ter cuidado. Cuidado pelos deslumbramentos do mundo, a luxúria. Será mesmo que nós estamos de acordo com a vontade do Senhor? Será mesmo que nós estamos sendo retos diante dele? Será que ele tem se agradado de nós? Será mesmo que o Senhor pode olhar para dentro do nosso interior? O que ele vai ver? O que ele vai encontrar? Qual tipo de solo nós somos? Meu Deus. Qual? Aquele que ouve a palavra com alegria, mas não tem coração? A qualquer momento sai, vai embora, não diz nem tchau. Depois vem as lutas, os problemas e pergunta ainda: por que eu estou passando por isso? Mas por que isso está acontecendo na minha vida? Porque foi desobediente, não teve obediência. Para mim, uma das principais coisas para a gente ser bem-sucedidos em toda a nossa vida é obediência. Amém. Que nós sejamos obedientes ao Senhor.
porque as nossas escolhas com certeza vão gerar consequências. Muitas pessoas têm promessas e morrem pelo meio do caminho, se perdem pelo meio do caminho. O profeta Eli, ele tinha promessa, toda a família dele tinha promessa. E o que aconteceu com o profeta Eli? O Senhor o lançou fora da sua presença, mesmo com promessa, porque pecaram contra ele. A palavra de Deus não é brincadeira. Nós não podemos brincar de ser crentes. O Senhor sonda o coração e Ele conhece cada um. Não adianta a gente chegar aqui e dizer: nossa, eu sou santinha, eu não faço nada errado, eu não peco. O Senhor te conhece no oculto. Não há nada em oculto que não venha ser revelado diante de Deus. Meu Deus. Absolutamente nada. Aleluia. Que nós possamos pensar: será que o Senhor tem orgulho de nós? Será mesmo que Ele tem orgulho de quem nós somos? Quando a pastora Cristina colocou o relógio de oração ali no grupo, eu escuto todos os dias. Eu pensei para mim: nossa, eu não gosto de orar em público, não gosto de falar em público, mas foi uma bênção, porque através da tua vida eu tenho me soltado, porque eu não gosto de falar em público, não gosto de aparecer, me escondo no último, mas eu sei que o Senhor tem um plano para minha vida. Já usou tanta gente para me dizer isso. Naquele retiro de mulheres do ano passado, eu falei para Deus que ali eu ia aceitar fazer a obra dele, que eu não ia mais dizer não. Naquele retiro foi o dia que eu decretei que eu iria fazer a obra dele, porque eu não queria participar de nada, não me envolvia com nada. Eu entrava na igreja, ficava sentada num cantinho e ali eu ficava. Sou batizada há 13 anos. 13 anos. Me batizei no dia 20 de novembro de 2011. Mas eu não queria fazer a obra de Deus. Naquele retiro eu disse ao Senhor que eu iria fazer. E a partir dali, o Senhor começou aos poucos a trabalhar. Porque quando tu fala, o Senhor ouve. E Ele não vai fazer nada se tu não permitir. Aleluia. Nós precisamos escolher se vamos ficar de telespectadoras ou vamos entrar e fazer aquilo que Deus nos mandou. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Glória. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra de Deus, a compreende. Esse sim frutifica. Aleluia. A 100, a 60 e a 30 por um. Muitas vezes nós podemos até ser um solo rochoso, mas ainda assim, muitas de nós não frutificamos 100%. Meu Deus. Ou seja, o que são os frutos do Espírito Santo? Mansidão, paz, amor, esperança, bondade, paciência, domínio próprio. Algumas de nós amamos ao Senhor, temos um bom coração, recebemos a palavra dele, mas nós não possuímos todos os frutos do Espírito Santo. Algumas têm paciência, outras têm fé, muitas não têm domínio próprio. Nós nos iramos por pouca coisa. A ira não provém do Senhor. Eu sou uma que me iro muito e falo aqui diante do altar, porque eu jamais vou falar que eu sou perfeita, porque eu não sou. A ira não provém de Deus. Discernimento de espírito. Muitas têm 30%, outras têm 60%, outras têm 100%. O que precisamos para ter 100%? Vamos comparar Pedro.
Pedro, vocês acham que Pedro tinha 100% dos frutos do Espírito Santo? Com certeza não. Não. Pedro era estressado, irado, revoltado, mas ainda assim ele amava Deus. Mas ele não tinha 100%. Quando Jesus morreu e ele foi crucificado, quem foi até a cruz com Jesus? João, Maria Madalena. Quem foi que viu Jesus primeiro, depois que ressuscitou? Quem estava com ele até o fim? Maria Madalena. As nossas atitudes, mesmo nós sendo um solo fértil, as nossas atitudes fazem diferença no reino. Deus trata cada uma de acordo com as suas atitudes. A semente é a mesma. Aí tu pergunta, por que ela é mais abençoada do que eu? Mas tu conhece a vida dela no íntimo, no secreto? Tu conhece a obediência? Não conhece. Nós não conhecemos o secreto de cada um. Nós não sabemos até onde cada uma renuncia por amor a Deus. Deus trabalha de forma diferente com cada um, de acordo com as nossas atitudes. João, ele foi até o fim. Quem foi revelado no livro de Apocalipse? Para quem? Para João? Ele foi até o fim com Jesus na cruz. Jesus falou para ele cuidar da Maria, sua mãe. O João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Foi o único discípulo que morreu de velhice. Foi o discípulo que o Senhor revelou Apocalipse nos tempos. Será que é coincidência? Porque ele foi até o fim com o Senhor? O Senhor também amava Pedro. Mas Pedro, mesmo amando Jesus, o negou 3 vezes. A diferença. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Eu fiquei pensando nisso hoje. Pedro não teve coragem de ir até a cruz com Jesus até o fim, na alegria, na dor, na tristeza. Meu Deus. Quem sabe ele estava precisando de um apoio. Pedro não teve coragem de ir até lá, mas João foi. E João ficou até o fim. A Bíblia diz que João morreu com 94 anos e morreu de velhice, de morte natural. Vocês acham que é coincidência isso? Para mim não é. Meu Deus. São as nossas atitudes, as nossas escolhas que fazem a diferença. Que nós venhamos buscar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. A Roberta falou esse versículo é o versículo que eu mais amo na Bíblia. Quando eu fiquei ali no degrau, eu falei que eu diminua para que tu cresças. E ela falou a mesma coisa. Que nós possamos buscar ao Senhor e a sua justiça. Que nós venhamos ser justos e retos. O Senhor não vai ficar do nosso lado se nós estivermos do lado errado. Ele é justo. Amém. Ele é fiel. Amém. Ele não pode ir contra a palavra dele. Aleluia. Ele jamais vai contra a sua palavra. Que nós possamos renunciar às nossas vontades. Para que o Senhor possa trabalhar em nós. Que o nosso coração venha estar aberto a ouvir a palavra do Senhor. Todos os dias. O Senhor habita em meio aos louvores. Que nós possamos escutar louvores. Adorar o Senhor. A adoração quebra muito jugo. Aleluia. Olha a diferença de quando nós murmuramos para quando nós adoramos. O povo rodeava no deserto. Quanto mais eles murmuravam, mais eles rodeavam. Eles não saíam do lugar. Quanto nós adoramos ao Senhor em meio aos problemas, em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós adoramos. Nós abrimos o nosso coração, nos rasgamos em sua presença. Nós o achamos. Me buscai de todo o teu coração.
Senhor possa olhar para dentro de nós, assim como Ele olhou para Jó, sondou o seu coração e Ele sabia que Jó era reto diante dele. Que nós possamos escolher ouvir a palavra. Muitas vezes a gente entra aqui, ouve, não compreende, não pratica, não bota em prática. Saímos na porta e já pecamos ali mesmo. Ou falando mal daquele, ou falando mal do outro, ou bravo com a pessoa. Nos iramos por pouca coisa. Não provém de Deus. Que nós possamos perdoar mais. Amém, Jesus. Para que nós sejamos perdoados. Ontem eu falei isso no áudio. O Senhor nos perdoa. O Senhor sempre vai perdoar. Ele é misericordioso. Mas as consequências? As consequências ficam, ou vocês acham que Ele perdoa e nós não pagamos as consequências? Pagamos as consequências. E quando nós somos cristãos conhecedores da palavra, a consequência é bem mais pesada. Muitas vezes nós estamos passando, mas por que a pessoa passa por tanta coisa? Por que está passando por isso? O que ela fez lá atrás? Está pagando a consequência. É a lei da semeadura. Não existe. A semeadura é infalível. Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Aleluia. Toda vez que nós vamos ter uma atitude, uma escolha, temos que tomar uma decisão. Que nós possamos orar antes e pensar, é da vontade de Deus? O Senhor está se agradando disso? O que é que nós precisamos renunciar? O que é que está faltando dentro de nós? Que nós possamos se perguntar o que é que está faltando para nós podermos frutificar 100%. O que é que devemos largar para que o Senhor possa trabalhar 100% em nossas vidas? Nós precisamos criar raízes profundas, que não é qualquer vento que abala. Meu Deus. Nós temos que ser inabaláveis, com uma fé inabalável. Que venham os ventos, venha a tempestade, e que nós não venhamos a cair. Amém. Nunca esqueçam, o dia que chegar o dia mau, eu sempre oro por isso. Senhor, o dia que chegar o dia mau na minha vida, me sustenta. Seja o meu sustento. Amém. Seja o meu Espírito Consolador, porque Ele vai chegar. É verdade. Ele vai chegar para todos. Sempre vai chegar. E que Ele possa ser o sustento do nosso dia mau. Que o Senhor possa ir à nossa frente. Amém. Que o Senhor possa abrir as portas. Que nós nunca venhamos deixar de orar. Em qualquer situação, que nós possamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Que haverá um tempo que não poderemos mais achar. É verdade. O tempo está curto. E nós sempre pensamos, não vai acontecer, Jesus não vai voltar agora. E Ele virá como um ladrão. Meu Deus. Ninguém saberá o dia nem a hora. E como nós estamos? Nós estamos preparados? Nós estamos frutificando? Nós somos uma árvore frutífera? Nós somos o joio ou nós somos o trigo? O joio e o trigo crescem juntos, são iguais, mas o seu interior é diferente. O joio não tem fruto. O trigo tem fruto. Aleluia. Se até o profeta Samuel se confundiu na hora de ungir Davi, ele achou que era o irmão dele, Eliabe, porque tinha porte. Quem somos nós para não se confundir com quem é joio e com quem é trigo? O profeta Samuel era um homem conceituado,
um homem de oração, um homem escolhido, reto diante dos olhos do Senhor, e ele se confundiu. Nós temos que pedir discernimento de espírito, para poder discernir o que é de Deus e o que não é. Que nós venhamos reconhecer quando é o Senhor quem está falando conosco. Nós precisamos conhecê-lo e reconhecer. Saber quando é de Deus e quando não é de Deus. Eu vou contar um testemunho da minha vida para vocês. No ano de 2015, há 10 anos atrás, meu marido teve câncer. Câncer maligno. Mas o que eu queria dizer para vocês foi que uma pastora da época de outra igreja falou para mim que Deus ia dar vitória a ele através da minha vida. E assim foi. Eu recebi o exame dele e dizia positivo para a malignidade. Está completando 10 anos agora em agosto. É muito difícil receber uma notícia que tu está com câncer maligno. É muito difícil. Eu era convertida, batizada há 4 anos nessa época. E a minha gerente, onde eu trabalhava, a mãe dela estava fazendo um tratamento como médico. E ela disse para mim, vai lá e conversa com ele. Eu fui na porta da Santa Casa, na porta do bloco cirúrgico, e ele olhou para nós e disse assim, toma aqui na tua mão o papel da internação. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ele não passou por Secretaria da Saúde, ele não passou por encaminhamento de ninguém, ele foi direto. O médico deu na minha mão o papel da internação que ia operar ele. Nunca tinha visto isso. Hoje a gente vê pessoas anos na fila da Secretaria da Saúde. Pessoas padecendo com dor, esperando por uma cirurgia. Quando nós chegamos lá para ele fazer a cirurgia, não tinha leito. E nós fomos embora. No outro dia eu mandei um e-mail. E era aqui que eu queria chegar. Eu mandei um e-mail para o meu professor, na época eu fazia faculdade ainda. E eu mandei um e-mail, ele era diretor operacional da Santa Casa. E eu mandei um e-mail para ele falando que não tinha leito, que a moça da recepção me falou que não teria nem quando ter leito, que aquele médico que ia operar ele era muito disputado e não tinha leito para ele. Eu mandei o e-mail e ele não me respondeu, para vocês verem que Deus trabalha em silêncio. Muitas vezes nós estamos orando e não estamos vendo respostas. O Senhor está trabalhando na nossa oração, mesmo que nós não estamos vendo. Ele está trabalhando na nossa oração. Ele não me respondeu e eu peguei e fui até lá, até o hospital. E eu cheguei lá e a moça recepcionista dele olhou para mim e disse, ele está em uma reunião e não vai te atender. E ele não, o que seria? Eu falei o que seria e ela falou, ele não faz esse tipo de coisa e não vai te atender. E eu falei, eu vou esperar essa reunião. Quando ele abriu aquela porta, ele olhou para mim e disse, eu já resolvi o teu problema. A reunião era com a chefe da internação da Santa Casa, resolvendo o meu problema. Que a moça falou que ele não iria fazer, que ele não iria nem me atender. Satanás sempre vai mandar alguém para te desmotivar. Sempre. Em meio ao caminho, sempre vai ter alguém para te desmotivar. Para fazer tu parar, para fazer tu retroceder. Eu poderia ter ido embora, mas eu decidi esperar. Ele falou na frente dela, ela ficou sentada me olhando. E ele resolveu para mim. Ele foi internado.
Ele fez a cirurgia. Teve muitas complicações. Teve que voltar para o bloco. Não foi fácil. Meu marido não é cristão. Mas eu orei ao Senhor. Quando nós oramos de acordo com a palavra, não tem erro. Aleluia. Que nós possamos orar de acordo com a palavra. Eu perdi meu pai muito nova e eu disse isso a Deus: eu não quero que a minha filha seja criada sem pai. Eu não quero que a minha filha viva o que eu vivi. E eu orei exatamente por isso. Eu me casei muito cedo, meu marido, eu tinha 16 anos. E eu orei e falei ao Senhor que eu queria um casamento eterno, até que a morte nos separe. Eu tinha 25 anos, hoje eu tenho 35 anos. E eu disse isso para Deus. Isabel tinha 2 anos. Eu não quero que a minha filha seja criada sem pai. Eu não quero isso para mim. Eu não quero me casar com outra pessoa. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero ser eternamente de um homem só. Aleluia. O meu marido foi o meu único namorado. E até hoje somos casados há 18 anos. O Senhor enviou diversas pessoas aqui no hospital. Diversas. Para falar com Ele. Escutem isso. E ele aceitou. Aceitou Jesus, chorou, disse que queria, até foi em alguns cultos, disse que iria se batizar, mas foi tudo emoção. Ele está aqui conosco nessa palavra. Coração endurecido, ouviu a palavra com alegria, mas não teve duração. Saiu logo. Não chegou nem a se batizar. E ele estava bem. Foi fazer os exames de rotina, metástase nos 2 pulmões. Nós precisamos escolher. Ou nós vamos deixar que um dia mal chegue nas nossas vidas. Apareceu metástase nos 2 pulmões. Metástase no pulmão é muito difícil sobreviver. Meu Deus. Não tem como tirar metástase do pulmão, não existe cirurgia para isso. É verdade. Não tem. O médico falou para ele: tu vai viver assim enquanto tu durar. Mas o Senhor teve misericórdia. Aleluia. Ele foi curado da metástase? Até hoje não. Não cresceu. Não aumentou, está parado. Da mesma maneira. E o Senhor está ali esperando. Mas até quando Ele vai esperar? Nós escolhemos. Haverá um tempo que não haverá mais tempo. Meu Deus, Senhor. Nós precisamos tomar a decisão hoje. Jesus. Hoje, agora. Aleluia. Qual tipo de solo nós somos? Quanto por cento nós estamos frutificando? O Senhor ouviu a minha oração. 10 anos depois, eu tive mais 2 filhos depois disso. Eu sempre quis ter 3 ou 4 filhos. Eu sempre quis. Sempre disse que teria uma família grande. Um filho para mim é muito pouco. Eu sempre disse que eu queria uma família grande. E eu tenho 3 filhos. Mas há 10 anos atrás eu me perguntava. E eu disse para Deus: eu não vou ter filhos com outro homem. Me perdoe aqui quem tem, mas eu não queria isso para mim. Eu não queria ter um filho de cada pai. Porque eu conheço várias pessoas que têm um pai assumiu o outro não. Por que o meu pai não gosta de mim? Por que o pai do meu irmão gosta dele? Conheço vários assim. Conheço vários. Que o pai dá atenção e o outro irmão não tem pai. Que vai passar um final de semana na casa do pai e o outro não tem. Eu não queria isso para minha casa, eu não queria isso para os meus filhos, para minha família. E o Senhor teve misericórdia de mim, se compadeceu de mim. 10 anos passaram. Muitas coisas aconteceram depois disso. E eu tive mais 2 filhos.
porque o Senhor ouve a oração dos justos. Aleluia. O Senhor ouve as nossas orações. Glória a Deus. Aquela mulher tinha me dito que ele não iria me atender. Era uma reunião para solucionar o meu problema. Ele fez uma reunião por causa minha. Sendo que ele era meu professor, mas eu não tinha intimidade nenhuma com ele. Eu estava tentando apenas. Eu não sabia se iria dar certo. Deus é bom. Mas o Senhor abriu todas as portas. Eita. Todas. Aleluia. A pastora falou para mim que Deus ia dar a vitória a ele através da minha vida. E assim foi. Porque o Senhor teve misericórdia de mim. Amém? Amém. Que nós possamos ser um solo fértil. Aleluia. Que nós possamos frutificar, Em nome de Jesus. perseverar. Em nome de Jesus. Nós precisamos perseverar. A paciência é um fruto muito importante. Às vezes a nossa oração vai ser respondida em dias, mas às vezes em anos. É. Nós precisamos perseverar. Aleluia. Não nos afastamos do caminho de Deus. Glória a Deus. Que nós possamos andar pelo caminho. Que nós possamos entrar pelo caminho. Que o nosso coração esteja limpo, nutrido, forte. Que nossos pés venham se firmar sobre a rocha. Que nós possamos alicerçar nossa fé em Cristo. Que nós possamos sermos imitadores de Cristo todos os dias. Que nós possamos chegar lá no fim da nossa vida e dizer: eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Eu quero chegar lá no final da minha vida e olhar para trás e dizer que valeu a pena. Glória a Deus. Quero dizer que valeu a pena. Amém. Quero te dizer que tu é corajosa. Parabéns, eu amei o teu testemunho. Muito lindo. Não é qualquer um que renuncia dinheiro por amor a Cristo. Bem poucos, na realidade. É verdade. As pessoas são muito apegadas a dinheiro. Muito apegadas a dinheiro. Muitas pedem uma bênção porque tem um carro, compraram um carro e subiram da igreja, pelo amor de Deus. Se vendem por pouco. Que nós possamos ser firmes. Que nós possamos ser justos. Que nós possamos nos colocar no lugar do próximo. Meu Deus. Que nós possamos olhar com os olhares do próximo. Que nós possamos ter compaixão do nosso próximo quando está precisando. Porque hoje pode ser ele que está precisando, amanhã pode ser nós. Verdade. O mundo dá voltas. É Deus. Nós precisamos semear para ter uma boa colheita. Semear boas sementes para darmos frutos. Amém? Amém. Então, até aqui nos sustentou o Senhor. Aleluia. Eu posso orar? Pode. Então, eu quero orar. Amém. Glória a Deus. Eita glória. Senhor, nós venhamos mais uma vez, Papai, nos colocarmos na Tua presença. Aleluia. Que nós possamos, Senhor, sermos um solo fértil. Que o nosso coração seja quebrantado diante da Tua palavra. Que nós possamos Te amar acima de todas as coisas. Que nós possamos renunciar à nossa carne todos os dias, para que o Espírito vença a carne. Que o Teu amor seja conosco. Pai, que nós possamos estar todos os dias diante da Tua presença. Abençoa, Senhor, a nossa família, os nossos filhos, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas finanças, Senhor. Eu Te entrego tudo aquilo que é de cada uma que está aqui. O familiar que está em casa, a esposa, o esposo, alguém que esteja enfermo, os filhos.
Espírito Santo, a tua palavra diz que ela é mais poderosa e mais afiada do que uma espada de dois gumes, que pode penetrar o mais profundo coração. Mas para isso, nós precisamos querer. Nós precisamos querer estar diante da tua presença todos os dias, Pai. Nós precisamos tomar uma escolha todos os dias, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que o Senhor possa nos perdoar dos nossos pecados. Que o Senhor venha abençoar os nossos filhos. Espírito Santo, eu te entrego cada um que aqui está. Leve cada um para sua casa, Senhor, debaixo da tua mão poderosa. Acampa os teus anjos ao derredor, Senhor. Dá o livramento. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Eis aqui a pregadora. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Aleluia. Viu? E de fazer discípulos. Já temos discípulos aqui. E não são